A paz, povo de Deus, mensagem do dia. A nossa fé é como os olhos espirituais. Ela é a chave que abre a porta do impossível. Que nessa manhã o Deus Todo-Poderoso possa continuar falando aos nossos corações através da Tua palavra. O pão vivo que desce do céu, a palavra de Deus, está diante de você nesta manhã. Está na sua mesa, para que você possa alimentar o seu espírito. O pão, que é o próprio Cristo, pão da vida. Ele que é a palavra de Deus, ele que cumpre a palavra de Deus aqui na terra. Ele está aqui para revelar a verdade de Deus e o caminho que Deus deseja para a sua vida. Amém? Hoje nós vamos ver então Êxodo 37. A palavra de Deus em Êxodo 37 diz: Fez também Bezalel a arca da madeira de acácia, o seu comprimento era de 2,5 côvados e sua largura de 1,5 côvado e sua altura de 1,5 côvado. Como nós já falamos anteriormente, cada côvado mede 45 centímetros, vocês fazem a conta aí. Então, o comprimento de 90 centímetros, a largura de 1,5 côvado aproximadamente 70 centímetros e a altura também aproximadamente 70 centímetros. E cobriu-se de ouro puro por dentro e por fora, e fez uma coroa de ouro ao redor. E fundiu-lhe 4 argolas de ouro nos seus 4 cantos, num lado 2 e do outro lado 2 argolas. Então assim fez Bezalel, que foi chamado, vocacionado, foi por Deus, ele foi chamado e Deus o capacitou para que ele pudesse fazer todos os utensílios do tabernáculo. Nós vimos no capítulo anterior a construção do tabernáculo, as tábuas que foram cobertas de ouro, as coberturas do tabernáculo, da tenda de encontro. Nós vimos também as cortinas que foram bordadas, as cores, enfim, todo o tabernáculo, toda a construção do tabernáculo. Nós vimos, agora nós estamos vendo a construção dos utensílios do tabernáculo, tal qual Deus havia revelado a Moisés e tal qual Deus também havia ordenado em mínimos detalhes. E chamou Deus aqueles que ele viu que poderia desenvolver a sua obra. Então Deus os chamaram e os capacitaram. E Bezalel foi um dos que Deus chamou. E assim Bezalel fez a arca de madeira de acácia e cobriu-a toda em ouro, colocando as argolas com os varais para que pudesse carregar, transportá-la durante a peregrinação do povo de Israel até a terra prometida. E pôs os varais pelas argolas ao lado da arca para se levar a arca. Fez também um propiciatório de ouro puro, e seu comprimento era de 2,5 côvados e sua largura de 1,5 côvado para que pudesse encaixar perfeitamente sobre a arca. Então aí o propiciatório era a tampa que ia sobre a arca da aliança, onde estariam as pedras, as tábuas da pedra dos mandamentos, onde Arão colocaria a sua vara e o seu cajado, e ela floresceria, e onde havia também um pote com maná, que é o pão que descia do céu para alimentar o povo de Deus. E nesse propiciatório, sobre a tampa, havia 2 anjos com as asas que se tocavam, um em frente ao outro, e com os olhos, com a face voltada para baixo. E ali é onde que Deus se fazia presente, onde Deus se manifestava para falar a Moisés, falar ao sumo sacerdote, e onde também era feita a expiação uma vez por ano do sangue do cordeiro para expiação do pecado de todo o povo de Israel. Isso é sombra de Cristo. Todos os utensílios do tabernáculo, o próprio tabernáculo é sombra de Cristo. O que quer dizer sombra de Cristo? Ele representa o próprio Cristo, é um simbolismo de Cristo. É o que Cristo foi e é o que Cristo é e continuará sendo de eternidade a eternidade, e representa para cada um de nós que somos cristãos. Então, esse símbolo propiciatório, ele era onde que o sacerdote fazia expiação uma vez por ano. Foi quando Cristo entrou no lugar santo do santo, no lugar santíssimo, onde a arca com a tampa propiciatória estava, com os anjos, os querubins, e ofereceu no lugar santíssimo, nos céus,
o seu sangue para a expiação dos nossos pecados. É onde que Deus se faz presente. Hoje nós somos os tabernáculos de Deus, nós temos acesso livre ao lugar santíssimo, que é onde que Deus se encontra, onde Deus se faz presente, onde nós hoje, como tabernáculo de Deus, onde Deus habita, se faz presente em nós, nós temos esse privilégio de apenas entrar para dentro de nós mesmos, como diz em Mateus 6, e orar em secreto, porque Deus em secreto está e sabe tudo o que necessitamos. Assim, nós temos essa oportunidade de estarmos diariamente, a todo momento, nessa comunhão plena com o Senhor. E pôs os varais pelas arcas ao lado da arca, para se levantar a arca. Fez também o propiciatório de ouro. O seu comprimento era de 6 côvados. E fez também o propiciatório de ouro puro. O seu comprimento era de 2 côvados e meio. Desculpa, e sua largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro de obra batida. Os fez nas suas extremidades do propiciatório, como já falamos anteriormente e reafirmamos agora. Um querubim na extremidade de um lado e na outra extremidade outro querubim de uma só peça, tudo fundido em uma só peça, de uma peça com propiciatório, fez o querubim nas suas 2 extremidades. Vocês podem acessar o Google aí, colocar querubins ou propiciatório, que vocês vão ver como que era a tampa, a parte de cima da Arca da Aliança. E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, fez o rosto, estavam de frente um para o outro, com os rostos dos querubins virados para o propiciatório, para a tampa, onde a presença de Deus se fazia toda vez que Deus estava ali no meio do povo em comunhão com ele. Fez também a mesa da madeira da acácia, o seu comprimento era de 2 côvados e sua largura de 1 côvado, e sua altura de 1 côvado e meio. Aqui só para a gente ressaltar, a Arca da Aliança no lugar santíssimo representa o quê? A presença de Deus no meio do povo. Hoje Deus se faz presente no meio de nós. Deus se faz presente em nós. Deus é onipresente, está em todos os lugares, em todos aqueles que o buscam, todos aqueles que estão com o coração aberto, para que ele possa entrar, cear e fazer morada. Onde nós, hoje, templo do Senhor Altíssimo, temos esse privilégio de termos essa comunhão plena, onde que Deus se faz presente em nós. Então, a arca representa a presença de Deus no meio do povo. Agora nós vamos ver sobre a mesa da proposição, ou a mesa da presença, ali onde que os pães eram colocados e os pães ficavam diariamente. Essa mesa da proposição, a mesa da presença, representa o que? O pão. O que o pão representa para a gente? Jesus, o próprio pão da vida. Ele representa a provisão, que Deus ele nos provê de todas as nossas necessidades diariamente. Mas, ao mesmo tempo, esses pães que ficariam constantemente sobre a mesa da proposição, que está sendo construída agora por Bezalel, esses pães representam também a intimidade com Deus. Nós podemos a cada manhã, como nós fazemos aqui hoje, através do propósito de fé 365, estarmos na presença de Deus, nos alimentando com o Senhor. Além de provisão de Deus nos prover, é a forma de estarmos em comunhão, na presença do Senhor, na mesa do Senhor, alimentando do maná que vem do céu, do próprio Jesus Cristo, do pão vivo que desce dos céus e que é a própria palavra. O verbo se fez carne. O que é o verbo? A palavra de Deus. A própria palavra de Deus é o próprio Cristo Jesus. Ele se fez carne e habitou entre nós. O verbo aqui, eis aqui o verbo, eis aqui a palavra, eis aqui a manifestação do próprio Cristo Jesus, escrito pelas mãos do próprio Deus, que usou homens, assim como Deus está usando Bezalel, para construir todos os utensílios da arca, tal qual ele assim ordenou a Moisés. Ele, próprio Deus, capacitou Bezalel para isso. O próprio Deus também usou homens, assim como eu, como você, mulheres, para poder escrever, para poder trazer a luz do mundo através do próprio Cristo Jesus, que é o verbo que desceu dos céus e habita no meio de nós. Então, esses pães
da proposição, sobre a mesa da proposição, da presença, representa não apenas a provisão de Deus a cada dia, mas também essa intimidade de podermos cear frente a frente com Deus, cearmos com o Senhor. Em Apocalipse fala que um dia estaremos nos céus, sentado à mesa com o Senhor, face a face com Ele, ceando com o Senhor. E aqui então, Bezalel constrói a mesa de acácia, o seu comprimento é de 2 côvados, aproximadamente 90 centímetros, e sua largura de 1 côvado, aproximadamente 45 centímetros, e sua altura de 1 côvado e meio, aproximadamente 70 centímetros. E cobrindo de ouro puro, fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também ao redor uma moldura da largura da mão e fez uma coroa de ouro ao redor da moldura. Fundiu também 4 argolas de ouro e pôs a argola dos 4 cantos que estavam em seus 4 pés. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais, para se levar à mesa. Assim como foi feito na mesa, as argolas nas laterais, sobre os pés da mesma proposição, fez as argolas e com os varais para que pudesse então também transportá-la juntamente com todo o tabernáculo durante a sua peregrinação em direção à terra prometida, a Canaã. Fez também os varais para que eles pudessem levar a mesa da proposição. E fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, os pratos, os colheres, as tigelas, as taças, tudo que estava sobre a mesa era feito de ouro puro e serviria para libação, para oferta, para oferendas ao Senhor. Fez também o candelabro, um candelabro de ouro puro, a obra batida fez esse candelabro de ouro puro. O seu pedestal, as suas hastes, os seus copos, as suas maçãs, as suas flores, formavam com ele uma só peça. Então, toda aquela estrutura do candelabro, que tinha as flores, que tinha as maçãs, os copos, as hastes do candelabro, nós falamos candelabro, ele tinha 3 hastes do lado direito e 3 do lado esquerdo e uma haste no centro, no total 7 hastes, onde colocava-se o azeite e onde as lâmpadas, a luz desse candelabro deveria estar acesa constantemente. O candelabro representa o quê? Aponta para Cristo também, é sombra de Cristo, é a luz que veio ao mundo, é a luz que nunca se apaga. Deus nos fala também através da sua palavra que nós somos luz, nós somos chamados para ser luz nesse mundo, para ser sal e para ser luz. Então, nós somos chamados para dissipar as sombras. Se há sombra no seu coração, Jesus Cristo, que é a luz, ele dissipa totalmente, porque Jesus habita em nós. Mas nós também somos chamados para refletir a luz de Cristo aqui na terra, para ser luz nesse mundo. Deus nos chama para fazer o papel de Cristo aqui na terra. Se você é cristão, talvez você pode estar assustando, eu ser um representante de Cristo, sim. O que é cristão? Não é simplesmente bater no peito e falar, eu creio em Jesus Cristo. Mas é você espelhar Cristo aqui na terra, você fazer as obras de Cristo aqui na terra, você praticar o amor, a caridade, a bondade, você ser paciente, tolerante, você servir a Deus, você estar aqui na terra para ser espelho, para ser imagem de Cristo. Por isso que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, em espírito, porque Deus busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então nós somos chamados a cada dia para sermos cristãos, ou seja, agir como Cristo agiu, viver como Cristo viveu, ser como Cristo foi. Um ser humano iluminado, somos também chamados para refletir essa luz nesse mundo. E nós podemos fazer isso. Então o candelabro representa nada mais, nada menos do que a luz do mundo, o próprio Cristo Jesus. E quando Cristo sobe, quando Cristo nos faz cordeiro nele, Cristo nos chama para ser cristão, para sermos revestidos do teu Espírito, para poder agir, viver e ser como Cristo aqui na terra. Verdadeiramente cristãos. Não é apenas falar sou cristão, mas viver como Cristo. Olhar para Cristo como um modelo e reproduzir esse modelo aqui na terra, no meio dos homens, sendo luz nesse mundo. Então o candelabro, ele indica para a luz do mundo.
e ela foi feita em uma só peça. Mas no mesmo candelabro havia 4 copos de feitio de amêndoas com seus botões e com suas flores. E havia um botão debaixo de 2 hastes da mesma peça e outro botão debaixo de 2 hastes da mesma peça e mais um botão debaixo de 2 hastes da mesma peça. Então esses botões de flores tinha um botão embaixo de cada 2 hastes. Então eram colocados aí esses botões debaixo de cada 2 hastes. No total eram 3 de um lado, 3 do outro, no meio. Então são 6 hastes e eram colocados esses botões aí na base de cada 2 hastes, esses botões de flores. E seus botões e suas hastes eram da mesma peça. Tudo era uma obra batida de ouro puro. Só para falar aqui, citar a obra deste artífice, a obra desse artesão, que com detalhes ele fez todas as peças, com a habilidade, com a destreza que Deus o capacitou para tal. Então, continuando, e fez de ouro puro 7 lâmpadas com seus espevietadores e seus apagadores para ligar o candelabro, para acender o candelabro, para colocar luz sobre o candelabro. E de um talento de ouro puro fez o candelabro e todos os seus utensílios. E fez também o altar do incenso de madeira de acácia. De um côvado era o seu comprimento. O que é um côvado? 45 centímetros. Um côvado era a sua largura, 45 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura. Ou seja, o altar do incenso, onde queimava as especiarias para que produzisse o incenso que subiria suave, com um aroma suave a Deus, para agradar a Deus, ele era feito de 45 por 45, 45 de largura por 45 de comprimento, de madeira de acácia. Era quadrado, e 2 côvados de altura, 90 centímetros de altura. Dele mesmo era feito as suas pontas, e cobriu também todo de ouro, a parte superior, as paredes ao redor e suas pontas, e fez uma coroa de ouro ao redor. Fez também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, e os 2 cantos, e ambos seus lados, para neles se colocar os varais, e com eles levá-los. E os varais fez de madeira de acácia e os cobriu de ouro, tal qual a arca, tal qual a mesa da proposição, foi feito também no altar de incenso que ficava ali diante da porta da vida, que levava ao lugar santíssimo, onde estava a arca da aliança, onde Deus se manifestava, onde o sacerdote ia uma vez ao ano para poder oferecer como sacrifício o sangue do cordeiro para expiação dos pecados do povo de Israel. Aí, em frente à arca, em frente à porta do lugar santíssimo, estava o altar de incenso. O que esse altar de incenso representa para a gente? Esse altar de incenso, ele representa as orações dos santos, as nossas orações. O que isso representa? Esse altar ficar diante do lugar onde que Deus, da arca da aliança, do propiciatório, onde que Deus se fazia presente, onde Deus se manifestava, que nós devemos estar diariamente na presença de Deus em oração, buscando ao Senhor. Se você ainda não sabe como orar, orar é você levar do seu coração ao coração de Deus aquilo que há em você, todo amor, tudo aquilo que você precisa, coloca diante do altar do Senhor. Toda a sua gratidão coloque diante do altar do Senhor. Todo o seu desabafo coloque diante do altar do Senhor. Todas as suas angústias, todas as suas tristezas. Fale com Deus. Ele está de ouvido aberto para escutar as suas orações. Ele está sempre pronto para te ouvir, para ouvir aquilo que você tem no seu coração a dizer a Ele. Então a oração nada mais é você estar diante do Senhor, conversando com o próprio Deus. Às vezes as pessoas falam, não sei o que conversar, é como se você estivesse conversando com um confidente, com uma pessoa que você confia muito, e você colocando a sua vida, ou você falando o quanto que você é grato pela sua vida, pelas provisões que você tem. É você abrir seu coração totalmente a Deus, com um sentimento de gratidão acima de tudo, com fé, sabendo que Deus está escutando, sabendo que Deus está ouvindo. E a palavra de Deus fala, todo aquele que pede, Deus, Ele atende, porque Deus, Ele quer estar na sua presença
te provendo de todas as suas necessidades. Deus quer estar no seu coração, enchendo de amor, de paz e de alegria. Deus quer que você seja luz nesse mundo, então Ele estará sempre colocando a luz dentro de você. O próprio Cristo Jesus estará sempre dentro de você para você refletir essa luz ao mundo. Então Deus é fonte de toda provisão. Então quando nós estamos frente a frente com o Senhor em oração, nós estamos diante da fonte de água viva, nós estamos diante da fonte da provisão. Como beber dessa fonte se estamos longe? Por isso que o altar da unção estava ali diante do Senhor. É preciso estar diante de Deus todos os dias, todas as manhãs, como nós estamos aqui, durante todo o seu dia, meditando, orando, pedindo, clamando ao Senhor, todo dia agradecendo a Deus pela sua vida maravilhosa, pelo Espírito de Deus que habita em você, que te dá força e energia para continuar rompendo de fé em fé. Então, as nossas orações, elas são como esse incenso suave que agrada a Deus. Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer intimidade com você. Deus quer proximidade com você. Deus quer estar todos os dias, todas as manhãs, em todo o tempo, te ouvindo. Então leve a sua oração ao Senhor. Leve aquilo que você tem no seu coração ao Senhor. Seja um clamor, seja uma prece de gratidão, seja de alegria, seja de uma celebração, seja de uma conquista. Fale sempre diante do Senhor: obrigado, Deus. Obrigado pela conquista, obrigado pela vitória, obrigado pela vida, obrigado pelo alimento. Sabe agradecer a Deus todas as manhãs pela provisão de Deus na sua vida. Em Salmos 41, o salmista, Davi, já fala: suba a minha oração perante a tua face. Antes disso ele fala: Senhor, a ti eu clamo. Olha para vocês verem. Davi tinha intimidade com Deus. Davi estava sempre na presença de Deus orando. E ele fala: Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz, quando a ti clamar. Então clame ao Senhor, busque o Senhor, porque o Senhor está de ouvidos inclinados para ouvir a sua oração. O altar do incenso é lugar onde você, com as suas orações, diante, face a face com o Senhor, pode clamar, porque o Senhor está próximo. O Senhor está bem perto de você. Você está aí perto da fonte. Você pode estar bebendo dessa fonte de água limpa. Você pode estar aí só diante da fonte, com suas orações, clamando ao Senhor, com o coração aberto, porque Deus irá atender as suas orações. Deus está com o ouvido inclinado às suas orações. Aí ele continua no versículo 2. Suba a minha oração perante a tua face. Olha para vocês verem. Suba a minha oração perante a ti. Suba a minha oração perante a tua face como incenso. E as mãos levantadas sejam como sacrifício da tarde. Então o povo, o sacerdote, fazia o sacrifício toda a tarde, que as suas mãos levantadas aos céus, que as suas mãos erguidas ao Senhor, com o seu clamor, com as suas orações, que as suas mãos sejam como sacrifício de tempo, de energia, de vida, para clamar ao Senhor, para estar diante do Senhor, para buscar ao Senhor. E as suas orações, quando elas estão ligadas ao coração de Deus, quando elas são colocadas com todo o seu coração, com todo o seu amor, com toda a sua fé, ela sobe aos céus como incenso suave. E nós vimos outra menção aqui a respeito das orações como incenso suave. Está em Apocalipse 5:8, onde fala que 4 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, do próprio Deus, do próprio Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que veio dos céus e se sacrificou por nós, mas depois subiu aos céus com seu sangue no lugar santíssimo para oferecer a Deus como sacrifício para expiação eterna para toda a humanidade. Então, os 4 anciãos prostrados diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incensos, que são as orações dos santos. Amém? Ficou bem claro para vocês que esse altar do incenso diante do Senhor, e o próprio incenso representa as orações dos santos?
O salmista diz aqui agora, João, em Apocalipse, ele ressalva isso porque ele via a glória do Senhor e via que esses anciãos estavam diante do Senhor com as suas salvas cheias de incensos, com seus cálices cheios de incensos, que são as orações dos santos. Assim, nós vemos o capítulo 37, onde foi talhado, onde foi construído cada utensílio com muitos detalhes, com muita fineza e cobrido todo de ouro, tal qual Deus havia ordenado a Moisés. E hoje nós aprendemos algo maravilhoso. Nós temos falado, mas hoje Deus traz de uma forma muito forte ao seu coração. Que possamos constantemente orar ao Senhor, porque as nossas orações são como incenso suaves a Deus e agrada ao Senhor. E Deus está sempre presente, escutando, com o ouvido inclinado para ouvir as nossas orações. Tal como o salmista fala aqui, cada oração que nós elevamos ao Senhor, elas vão encher as salvas dos santos nos céus e que eles estarão ali com ela diante do altar do Senhor todos os dias para poder agradar a Deus, para poder mostrar a Deus o quanto nós estamos buscando a Ele, quanto é importante, irmãos, em Cristo Jesus, nós orarmos todos os dias. E vamos orar então nessa manhã, agradecendo primeiramente a Deus, que suas orações sempre iniciam com a gratidão, porque a gratidão precede o milagre, precede aquilo que você tanto busca diante do Senhor. Deus sabe o que eu busco, Deus sabe o que eu preciso, Deus sabe o que eu necessito, mas Deus quer ouvir da sua voz, da tua boca, do teu coração. Então falemos hoje, nessa manhã, ao Senhor. Obrigado, Deus, por essa manhã maravilhosa, obrigado, Deus, por esse maná, por esse alimento espiritual, Pai, que a nossa fé, que são os nossos olhos espirituais, possam alimentar a cada manhã e crescer mais diante de Ti, para que possamos, com a nossa fé, Pai, abrir portas do impossível. Que o Senhor Deus possa estar sempre em nós e que nós possamos sempre buscar em Ti, Senhor. Que nós possamos estar sempre com o nosso coração aberto, para que o Senhor possa cear conosco, porque os pães da proposição, o próprio Cristo Jesus, está em nós, Pai, e nos alimenta a cada manhã. E queremos cear com o Senhor, Pai. Que as nossas orações dessa manhã possam subir como incenso suave ao Senhor e agradar. Que o nosso clamor e a nossa prece, você agora coloca o seu clamor diante do Senhor. Ó Pai, que seja saúde, que seja vida, que seja provisão, que seja um milagre, que seja a cura espiritual, que seja a libertação de um vício, que seja o reatar de um relacionamento, que seja a construção e a harmonia de uma família. Coloca diante do Senhor aquilo que é necessidade, aquilo que você está buscando. Eu busco o Senhor sabe o que há no meu coração, o que eu preciso, Senhor. Eu preciso da Tua presença, que o Senhor possa me fortalecer a cada dia, me manter na fé, Pai, para que possa continuar como instrumento do Senhor, ser digno, Senhor, de ser vaso de unção para abençoar outras vidas, vaso de unção para me encher com o Teu amor, para transbordar, para que o meu transbordo, Pai, possa alimentar outras almas, que o meu transbordo possa encher outros vasos, Pai, que o Senhor possa fazer de mim instrumento, que você seja luz nesse mundo, que você seja Cristo aqui na terra, modelo de Cristo aqui na terra, revestido pelo próprio Cristo, porque todos aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Vocês passam a ser cristãos na fé e no amor em Cristo Jesus, para poder fazer a obra de Cristo aqui na terra. Deus nos chama para ser instrumento dele. Então, ó Pai Todo-Poderoso, nós oramos, Senhor, e pedimos que o Senhor possa atender cada oração, que nossas orações possam subir aos céus como incenso suave, Pai, e que não afaste de nós o Teu Espírito, Deus, não afaste de nós. Ó Santo Deus, agradecemos hoje e sempre pela Tua palavra, pela Tua revelação, e hoje, com o coração cheio de alegria, coração cheio de Deus, estou pronto e preparado para ser verdadeiramente um cristão, para refletir a luz de Deus aqui na terra. Amém? Amém. Até o nosso próximo encontro. E lembrando vocês, hoje tem live às 19 horas. Nós vamos falar sobre um tema muito importante, que está sendo o mal do século, que está afetando toda a humanidade. São quase 300 milhões de pessoas que sofrem de ansiedade, transtorno de ansiedade.
e afeta principalmente você, mulher. E eu quero aproveitar a oportunidade hoje para parabenizar você, mulher, pela sua força, pela sua vida, pela sua entrega, pela sua dedicação, pelo seu companheirismo, por tudo aquilo que você representa para a humanidade. O Filho de Deus veio à Terra por meio de Maria. Ela que será sempre lembrada como instrumento de Deus para trazer a luz ao mundo. Então a mulher tem uma representação, um simbolismo muito grande e tem um significado muito importante para nós. E ela tem uma importância muito grande para Deus. Você é instrumento de Deus para trazer templos do Deus Altíssimo aqui para a terra, porque somos templos do Deus Altíssimo. Quando Maria disse sim ao Senhor, sem nenhuma dúvida no seu coração, ou seja, com toda a fé, ela abriu para a humanidade o caminho para a salvação através de Cristo Jesus. Devemos respeitar muito Maria. Por isso que fala que ela seria sempre lembrada. Ela deve ser sempre lembrada e honrada. Maria, um símbolo da mulher da perfeição, um símbolo da mulher devota, da mulher que está sempre pronta a se entregar a própria vida pelo próximo, de colocar o seu coração diante de Deus. Mulher, símbolo de amor, símbolo de afeto, símbolo de afeição, símbolo de ternura. Todo sentimento parece que havia nos céus brotou e Deus fez estar na mulher, símbolo de sensibilidade. Que você assuma esses valores e o caráter de Deus, de amor, de sensibilidade, de afeição, de afeto, de concepção, que você conceba sempre no seu coração o amor de Cristo. Então a você, mulher, meus parabéns. A você, mulher guerreira, que teve que, diante de uma sociedade machista, buscar ocupar o seu espaço. Não foi com força, eu sei disso, não foi com força, mas foi com sabedoria, foi com inteligência. Você se fez pelos seus talentos, se fez pelas suas virtudes, se fez pelo seu caráter, se faz a cada dia, a cada manhã, pelo seu amor, pelo brilho de Cristo que há em você. Então, eu chamo aqui também para celebrarmos a Maria, que foi instrumento de Deus para trazer a luz ao mundo. E cada um de nós, que nós possamos agradecer muito às nossas mães, às nossas esposas, às nossas filhas, às mulheres que constroem esse mundo, que está mostrando através da sua força, da sua sabedoria, da sua sensibilidade, que é possível construir um mundo melhor, que é possível construir um mundo de amor, que é possível ter sensibilidade diante do sofrimento, das angústias da humanidade, porque isso é a mulher. E todo o meu amor, todo o meu carinho, toda a minha dedicação nesse dia hoje para você, mulher. As minhas orações estão voltadas para você, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa continuar te dando sabedoria, porque você é muito importante no seu lar, você é muito importante nessa sociedade, você é muito importante para a evolução da humanidade. Eu sinto uma paixão enorme, um amor enorme pela figura da mulher, por essa figura tão amável, tão dócil, tão sensível. Quem dera se pudéssemos ser governados por mulheres, o mundo seria muito mais humano, o mundo seria muito mais cheio de amor, o mundo seria um mundo muito mais justo, porque a mulher, ela tem essa sensibilidade. Que vocês possam gerar vida a cada dia no meio onde vocês estão. Que vocês, através do seu trabalho, do seu talento, através da sua entrega, através do seu amor, que vocês possam refletir a imagem de Cristo com toda a intensidade aqui sobre a face da terra. Parabéns você, mãe, parabéns você, esposa, parabéns você, filha, que você possa assumir essa função tão nobre que Deus te deu, que Deus possa abençoar a sua vida. E hoje nós estaremos falando sobre a ansiedade na nossa live.
E a ansiedade comete 2 vezes mais mulheres do que homens. Vocês saberão por quê. Então é importante que você participe dessa live. É importante que você divulgue essa live. Pegue o link, está lá no nosso stories, no nosso feed. Divulgue o link da live de hoje. Ansiedade, como superar? Está destruindo pessoas, está ceifando vidas, porque gera depressão e muitas vezes leva ao suicídio. Você vai entender por quê. Porque essa ansiedade está consumindo a alma de muitas pessoas, principalmente mulheres, que são mais acometidas do que os homens. Então, não perca hoje a live Ansiedade, como superar. E para você, mulher, fica aqui as nossas homenagens, as nossas orações. Que Deus abençoe. Tudo de bom. Beijão no coração da minha esposa. Muito obrigado, amor, pela sua companhia, pelo seu amor, pela sua dedicação, por tanto que você dedica a nós, a nossa família, a minha família, por tanto que você dedica a mim, por tanto que você é compreensiva a mim. Eu falo que é um presente de Deus para a minha vida. Obrigado, minha mãezona linda, minha mãe querida, amor da minha vida. Obrigado por ter me gerado, por ter me trazido a esse mundo para que eu pudesse também ser luz a esse mundo. Obrigado, mãe. Obrigado às minhas avós que já se foram. Nós devemos ser gratos, porque senão não estaremos aqui. Obrigado a você, mulher, que faz desse mundo um mundo melhor. Um beijo no coração de vocês, que merecem todo o nosso agradecimento. Um abraço a todos e tenham um bom dia na paz do Senhor Jesus. Não foi. Não foi. Não foi.